Subsídios. Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Olha nós aqui de novo no canal Rascunho da IPD. Nesta oportunidade estaremos comentando aí, cooperando no subsídio para a aula dos jovens, a classe dos jovens, e nós estamos estudando a primeira e a segunda carta de Paulo ao jovem Timóteo. E o título geral da lição desse trimestre, da classe dos jovens, terceiro trimestre, é Sejam Firmes. Aqui está a lição, sejam firmes, não é? Ensaios sadios e caráter santo nas cartas pastorais, a saber, 1º e 2º Timóteo. Volto a indicar esse material interessantíssimo, sem falar no livro de apoio, que eu não comprei esse livro de apoio, mas é um material interessante. Mas para falar desse assunto, eu tenho aqui um curso, né? Para quem me conhece, sabe que eu sou professor de teologia, por misericórdia de Deus. Tenho formação em teologia, em mestrado, com ênfase em ciência da religião, por graça e misericórdia de Deus, né? Gosto do assunto e, enfim, aí por isso que eu indico alguns materiais, né? Alguns livros. Tem outros aqui, mas como a lição ela é um tema, você pode desenvolver. Por isso que eu indico material também para falar das cartas pastorais. Esse livrinho aqui da Edições Loyola é muito interessante. É um comentário de parafrase, no caso. É muito interessante. Eu uso bastante ele para essas lições da juventude, dos jovens desse trimestre. Então, dentro desse contexto, nós temos aqui os comentários, né? E formando diácono, né? Da IBADEP, certo? Fui professor desse curso e, na verdade, não fui, né? O professor sempre está aprendendo alguma coisa, né? E continuo, né? Ensinando e aprendendo, ensinando, e assim vamos nós. Glória a Deus, né? Mas, nessa oportunidade, estaremos comentando a lição de número 6 da classe dos jovens, que tem como título geral, já falei, sejam firmes, e o título da lição 6 estaremos estudando no próximo dia 6 de agosto, não é? Qualidades pessoais e essenciais para o diácono, né? O perfil do ministério diaconal, né? As qualidades morais do diácono e a atuação das mulheres no diaconato. Esse assunto, principalmente na Assembleia de Deus, né? Na verdade, a Bíblia fala de diaconisa também, né? Tem algumas demandas. O comentarista que abriu aqui, discutir a atuação das mulheres no diaconato, né? E elas fazem muito mesmo, trabalham bastante, e assim sucessivamente. Trabalham, organizam, idealizam. Realmente elas são de fundamental importância no contexto da igreja local. Muito interessante, e assim sucessivamente, né? E na lição de número 6, está dividida aqui em 3 tópicos. O primeiro tópico tem como título o ministério diaconal. O segundo tópico é as qualificações dos diáconos. O terceiro tópico é a referência às mulheres, né? E o comentarista sai falando no primeiro subtópico, dizendo diaconisas, esposas dos diáconos também, e assim sucessivamente. Eu quero, juntamente com vocês, nós vamos desenvolver aqui a aula estritamente baseada nessa temática. É o que nós preparamos, né? Dentro desse comentário que eu apresentei para vocês aqui, nós temos os diáconos. Está escrito em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 8 a 6, a 13. Diga-se de passagem que a instituição dos diáconos foi citada lá em Atos, capítulo 6. Né? Vamos falar disso aí. A palavra diácono significa literalmente aquele que serve, né? Mas eu quero trazer um pouco mais de abrangência dentro dessa questão. Então, quando vamos falar do diácono, é uma figura que sempre esteve presente desde os primeiros passos da igreja, né?
Então, sem dúvida, atesta a importância do trabalho da organização eclesiástica. Existem dois ministérios bíblicos, que é diáconos e presbíteros, são oficiais da igreja, né? Os outros são funções. Se estiver fazendo, ok, se não, mas o diácono e presbítero são oficiais da igreja. O primeiro corpo diaconal foi instituído pelos apóstolos, né, no período em que a maioria da civilização passava de uma maneira por certa influência da civilização grega. Então, no entanto, contrariando aí alguns conceitos gregos e seguindo aí os passos de Jesus, homens cheios do Espírito Santo foram designados para o serviço da diaconia. E nós vamos aprender também o nome dos primeiros diáconos, né? Dos 7 diáconos, que é relacionado também na Bíblia, né? A etimologia da palavra diácono ela é usada entre os gregos para designar diversas maneiras de servir, sendo que vários verbos se originavam nas palavras designadas do conceito de servir. Por exemplo, doleu é escravo. Nós temos terapeu, serviço voluntário. Temos o verbo latério é serviço religioso ou culto. Temos o pereteu, que é remar ou ajudar. E temos o diaconeu, que é serviço prestado a outrem com dedicação pessoal, um ato de amor. Para os gregos, enquanto governar era visto como um ato importante, servir era considerado como desprezível. Então, Platão ele considerava servir como um apanágio dos aduladores, né? Contudo, a Bíblia nos revela que desde o Antigo Testamento que é uma visão totalmente oposta aos gregos, aos costumes gregos, né? Trazendo serviço ao próximo, mais autoestima, conforme veremos a seguir. A Bíblia diz que quem serve como diácono amontoará coroa para a sua cabeça. Ponto, né? Então, trazendo aqui já a etimologia da palavra, né? Desde o Antigo Testamento que nós vamos ouvir falar de serviço. E o texto diz assim, Deuteronômio capítulo 15, verso 11, diz assim, pois nunca deixará de haver pobres na terra, por isso eu te ordeno livremente, abrirás a tua mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Então Deus ordenava que fizesse o trabalho voluntário. Abre a tua mão, é o que está escrito. Então o primeiro corpo diaconal neotestamentário, eu preparei aqui um material para a gente, o diaconato à luz da Bíblia, né? O diaconato é uma ordenança divina, mas hoje, quando se fala nesse cargo, a maioria das pessoas só pensam em alguém que cuide da ordem do culto, né? Então, qual é a origem disso? No Novo Testamento, o diácono aparece pela primeira vez na igreja de Jerusalém. Conforme nós vamos ver, eu falei logo no início do vídeo, no capítulo 6 de Atos, versículo de 1 a 6. As viúvas helenistas, por exemplo, estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então a murmuração começou a surgir e fazia-se necessário tomar prontas medidas para restaurar a paz e a harmonia entre os crentes naqueles dias. Então foi então que o Espírito de Deus sugeriu um método pelo qual os apóstolos poderiam ficar isentos da tarefa de repartir com os pobres ou a tarefas similares, pois deveriam ser deixados livres para pregar a Cristo. Assim surgiu o ofício do diácono. 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, foram escolhidos para auxiliar os apóstolos. A decisão agradou a igreja. Após a imposição das mãos, saíram eles para cumprir a sua função. Eles sabemos que eles fizeram um bom trabalho, e dentro desse conceito do trabalho que fizeram, que cresceu, que ganhou, né, surgiu aí, crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava o número dos discípulos, porque havia uma organização. E também muitos sacerdotes obedeciam à fé, conforme está escrito em Atos 6, verso 7. O termo no Novo Testamento, lemos que então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos
e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra para servir à mesa. Aqui encontramos a palavra diaconein, que significa servir, particularmente servir às mesas. Então, esse é o significado original da palavra diácono, né? Então, ainda estou na primeira parte introdutória da lição, no tópico 1, a própria palavra não seja que a palavra não seja aqui usada, né? O conceito de servir expresso por essa palavra é bastante esclarecedora, né? Então, representa um serviço feito de genuíno amor, com uma atividade significativa e de edificação para a igreja, para toda a comunidade, e um alívio também para o pastor, para o presbítero, para o supervisor do trabalho, né? O Novo Testamento aponta o termo diácono, ele aparece cerca de 34 vezes, né? E a forma verbal diaconel, servir, ela aparece 37 vezes. O substantivo diáconos aparece cerca de 29 vezes. Então, no sentido geral, o termo diácono é aplicado para servo de um rei, conforme vamos ver em Mateus capítulo 22, versículo 13. Ministro, que é Romanos capítulo 13, verso 14, verso 4. Literalmente, diácono de Deus, né? Romanos 13, versículo 4. Isto é, aquele que através das quais Deus levará avante a sua administração na terra. Paulo e os outros apóstolos, nós vamos ver que ele faz citação também em 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 5, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 3, e 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Os professores da religião, chamados diáconos de Cristo, isso está contido no capítulo 11, versículo 23 de 2 Coríntios. Colossenses capítulo 1, verso 7 e 2 Timóteo 4, versículo 6. Cristo, chamado de ministro da circuncisão, literalmente diácono, capítulo 15 de Romanos, verso 8. Como dedicar-se para o serviço dos judeus? Isso foi chamado, no sentido técnico de um cargo da igreja cristã. A palavra diáconos aparece 2 vezes no Novo Testamento, em Filipenses 1 e 1 e 2 Timóteo, capítulo de número 3, verso de número 8 a 13. Mais adiante vamos analisar mais atentamente essas passagens. Então vamos ressaltar aqui que em nenhum momento o uso da palavra transmite a ideia de inferioridade. Isso é contestando a questão de quem tem o diácono como um ministério inferior. Pelo contrário, eles são necessários à igreja. O próprio Espírito de Deus naqueles dias, e se foi naqueles dias, Deus é imutável, não mudou. Então temos até hoje essa necessidade e essa estima, honra aos nossos diáconos, né? A função e o objetivo do ofício, geralmente aceito que é a origem do diácono, se deu na escolha dos 7 auxiliares dos apóstolos, mas não podemos aqui saber com certeza qual era especificamente o trabalho desses oficiais, né? Sua obra deve ser pela função que assumiram mais tarde, né? Então, ao que parece, os oficiais atendiam necessidades individuais dos membros, bem como os interesses financeiros da igreja. Sua atuação foi muito importante para manter a igreja unida, né? Aí nós temos os diáconos que foram separados, logo aqueles primeiros diáconos, que foi Nicanor, foi Prócoro, eu citarei os nomes deles aqui, que eu relacionei aqui nos meus estudos, tá? Então, por exemplo, eles tinham a incumbência de promover a paz na igreja, né? Tinha também deixar desembaraçados os ministros, numa igreja em franco crescimento, como era em Jerusalém, havia muito serviço a ser feito, né? Então, os diáconos foram escolhidos como auxiliares dos apóstolos, a fim de que estes pudessem se dedicar mais à oração e ao ministério da palavra. Então, os diáconos foram necessários para a igreja, a organização simples e rudimentar, como a igreja de Jerusalém, quanto mais são necessários hoje nas grandes igrejas, né? Hoje temos aí megas templos, né? Então, para que eles também, os diáconos, serviam para promover o bem-estar dos crentes, com o objetivo claro da eleição dos primeiros 7 diáconos, foi a promoção do bem-estar.
que fazia parte da igreja, os membros que precisavam, ainda precisam, que são amados, apreciados de uma maneira real. Então, necessitam ser atendidos em suas necessidades básicas de alimento, vestuário, moradia, algumas vezes necessitam de instrução, encorajamento. Os diáconos, nisto pode ser prestar excelente serviço. E dar um testemunho mais eficaz. Outro ponto de partida. Reforçar a aliança, a maior justificativa da criação do diaconato está no fato de contribuir, ele no sentido de fortalecer a liderança, não importa qual a habilidade diretora que o diácono possui, não é? Ele deve lembrar que está contribuindo para a maior eficiência da liderança da igreja, do trabalho que é feito na igreja. As qualificações dos diáconos, nós vamos ver que em Timóteo capítulo 3 ele traz as qualificações desses irmãos, né? E o texto diz assim, em Atos capítulo 6, verso 3, meus irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação e de sabedoria, dos quais encarregaremos este serviço. Boa reputação, a palavra grega usada no Atos, boa reputação é muito interessante, quer dizer, pessoas de quem os homens falam somente coisas boas, ou seja, não é mal visto pelos homens. Os homens eleitos para o diaconato devem ser pessoas de boa reputação no consenso popular. Cheio do Espírito Santo, ele está cheio do Espírito Santo, ele está completamente entregue à direção do Senhor. Significa sinceridade absoluta, dedicação de corpo e alma às obras de Deus. Cheio de sabedoria. Então esse vocábulo no Novo Testamento também significa a sabedoria daqueles que é dirigido pelo Espírito Santo. Sabedoria aqui não significa que o diácono tem que ser um homem letrado. Na verdade, os homens somente escolhem bem quando se entregam para serem dirigidos por Deus. Homens de negócio, a escolha dos primeiros 7 diáconos indica que foram escolhidos pelos apóstolos para uma tarefa específica, até os quais encarregados de serviço, não é? E assim sucessivamente. Então, esses homens, eles fizeram com que a igreja desenvolvesse de forma que eles cooperaram bastante. Nesta época, os diáconos, presbíteros, anciões, as orações nas igrejas não raro pregavam, por exemplo, nessa época os diáconos, os presbíteros, anciões, os bispos, pastores constituíam ministério do seu trabalho, que era de tempo integral. Então o diácono era um degrau para o presbitério. Entretanto, alguns diáconos tinham um acesso aos bispos com os seus próprios presbíteros, e não raro consideravam-se a ordenação ao presbítero como um rebaixamento, né? Então, o primeiro diácono, e quando se considerava, quando consagrava o presbítero, não estava crescendo, estava decrescendo. De uma carta ao bispo Cornélio em Roma, escrita em 251 depois de Cristo, sabemos que naquela época, sob a supervisão de um único bispo, havia 46 presbíteros e 7 diáconos. Essa informação é importante. Então, naqueles dias, em Jerusalém, 46 presbíteros e 7 diáconos na cidade de Roma. Em Jerusalém não, em Roma, porque foi uma carta enviada com um relatório a Cornélio, o bispo de Roma. Nessa cidade, sua influência foi particularmente expressiva devido à sua associação com o Papa. O crescimento da influência dos diáconos deu lugar, contudo, a abusos, tanto que já o Cornélio de Niceia, no concílio de Niceia, em 325, nós vamos ver que seus poderes foram limitados, né? O concílio de Toledo, em 633, e o sínodo de Trulã, em 692, tiveram a salientar suas inferioridades e hierarquia ao presbítero, né? Então, podemos ver que nesse tudo tem uma historicidade, e hoje as pessoas só querem ser pastor. Pastor sem ministério, pastor sem igreja, pastor sem rebanho, contanto que tem uma carteirinha. Isso não é plausível. A igreja de Deus não ganha nada com isso, com esse inchaço. Não. Precisa estar fazendo, precisa ter ofício. O que é que você faz na obra de Deus? Só vai no culto, senta, né? Só vai no púlpito para encher o púlpito ali, tomar água mineral? O que é que você faz? Isso. Já os diáconos, eles servem bem. A Bíblia diz que quem serve bem como diácono
mais uma vez eu friso o texto, amontoará a coroa sobre a sua cabeça. E assim sucessivamente. Então, o diaconato, a influência do diaconato só diminuiu na época nessa época o serviço de amor foi substituído pela busca do ganho financeiro. Então, a preocupação com a hierarquia, os diáconos passaram a considerar as atividades no culto público mais importantes do que o atendimento aos pobres. Então, eles trilharam caminhos diferentes. Os pobres, doentes, a influência do diaconato diminuiu nessa oportunidade. Então, consideravelmente, durante a Idade Média, a maior parte das igrejas episcopais orientais, não nos tempos modernos, tem se tornado simplesmente o estágio de preparação para o sacerdócio. E o diácono nos nossos dias, como vamos lidar com esses homens, os diáconos nos nossos dias? Eu quero fazer a citação aqui dos diáconos que foi preparado pela igreja, que foi preparado pelos apóstolos, lá no capítulo 6, E nós vamos encontrar aqui: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos, senão é razoável para nós abandonar a palavra de Deus para servir à mesa. Mas, irmãos, escolhei entre vós 7 varões de boa reputação, já trouxe toda a etimologia da palavra dessas frases: reputação, cheio do Espírito, sabedoria, e serviço. E esses diáconos, eles tinham que ter essa qualidade. Da mesma maneira, foi mencionado aí o presbitério, Também os diáconos devem servir de modo exemplar. Nas primeiras passagens são mencionadas 7 características a serem encontradas no diácono. Primeiro, respeitável. Segundo, uma só palavra. Terceiro, não inclinado a muito vinho. Quarto, não cobiçoso. Quinto, conservar o ministério da fé. Sexto, deve ser primeiramente avaliado. Sétimo, somente após ser considerado irrepreensível é que deve ser encarregado de servir. Glória a Deus. Então, podemos observar toda essa demanda da diaconia, que é necessário para o desenvolvimento da obra do Senhor, nosso Deus. Por exemplo, quando vamos ver a diaconia, nós vamos ver que ouvi falar das esposas do diácono. Para o diácono exercido por mulheres, de modo geral, na execução das tarefas especialmente delegada a elas. Mulheres não casadas também podem realizar serviço de diaconia. Nesse aspecto, gostaria de acrescentar aqui o seguinte argumento: Paulo determina que cada homem diácono seja marido de uma só mulher. Então, ele faz a mesma recomendação para os presbíteros. Se os versículos 11 do texto do capítulo 3 de Timóteo fosse escrito em relação às esposas dos diáconos, seria aceitável que fossem feitas aí as mesmas recomendações quanto ao procedimento das esposas do presbítero, porque havia aí de fazer exigências, e assim sucessivamente. Então, podemos observar que as observações anteriores eram comum ver as mulheres ativas no serviço diaconal. Recomendo-vos as nossas irmãs Febe, que está servindo a igreja de Secreia. Romanos capítulo 16, versículo de número 1. Febe era uma diaconisa, ou seja, servidora da igreja, assim como Maria, Trifona, Pérside, no capítulo 16, versículo 1 e 2, versículo 1 e 2, versículo 6 e versículo 12 do capítulo 16. Então, consta que elas serviram, trabalharam muito no serviço do Senhor, de apoio ao ministério dos homens. Mulheres idosas devem ensinar e orientar as mais jovens, Então, em Filipenses capítulo 4, elas são mencionadas como também as mulheres de Evódia, Síntique, que lutaram pelo Evangelho. Certamente, a passagem de 2 Timóteo 3,15 deve servir para a base dos trabalhos com crianças, por exemplo. E Paulo, ele faz a observação de uma forma muito objetiva, muito clara, dentro desse conceito. Em seguida, ele retorna aos diáconos. Paulo retorna aos diáconos dizendo que cada um deve ser marido de uma só mulher. Então, deve ser casado com uma só mulher, a exemplo das recomendações dos presbíteros, E assim sucessivamente. Então, podemos observar as informações que foram contundentes para o desenvolvimento do diaconato da igreja, E assim sucessivamente, ok? Voltando aqui para a nossa lição,
onde já fizemos uma abrangência nos tópicos de forma geral, né? Nós vamos encontrar aqui, lição 6, deixa eu ver aqui, isso, as referências dos diáconos, né? Vamos lá, os bispos, a origem dos diáconos. Os primeiros diáconos foram instituídos em Jerusalém, conforme eu já disse no capítulo 6, não é? E nós vamos ver que aquela igreja estava sob o domínio de Tiago, irmão de Jesus. Lucas narra que acrescentou os números de discípulos e houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque havia viúvas e eram desprezadas no ministério cotidiano. Então, instituiu seus diáconos para cuidar das viúvas também. De acordo com Lawrence Richter, escritores rabínicos indicam que Jerusalém havia adotado o sistema judeu de ajuda aos pobres, né? Lawrence Richter eu tenho aqui. Está aqui uma partilheira dessa aqui. Lucas escreve aí que estava havendo desprezo às viúvas. Os gregos, os apóstolos então precisavam agir para resolver isso, né? Então, o duplo ministério, quando vamos ver, embora Lucas não use o substantivo diáconos, aquele que serve, como um título para identificar os 7 varões eleitos pela igreja de Jerusalém, não é? E consensualmente admitir que ali a sua instituição dos diáconos, mesmo o termo grego de diaconia, servir, atendimento, está presente no versículo 1, enquanto o verbo diaconel, servir, aparece no versículo 2. Em ambos os casos, a referência está ligada a referência aqui está ligada a servir as mesas. No versículo 4 o termo diácono é serviço. Então volta agora a aparecer, agora contudo, a expressão ministério da palavra. Assim são os dois ministérios ou serviços distintos, né? Ministério ou serviço distinto. O principal, servir a palavra. O auxiliar é de servir a mesa. Um duplo ministério estava estabelecido dentro da realidade que seria produzida nas demais igrejas do Novo Testamento. Então a síntese aqui é tanto presbítero quanto diácono são servos, são diáconos, né? E no sentido comum do termo, contudo, o primeiro serve a palavra, o segundo serve às mesas. Outros trechos do Novo Testamento, o mesmo vocábulo grego vai aparecer no sentido amplo, servos, como um sentido específico no ofício diaconal. Bispos e diáconos, né? E nós vamos ver essas diferenças aqui. Como já vimos, Paulo institui presbítero nas diversas igrejas que fundou em suas viagens, né? E assim sucessivamente. Então podemos observar que essa questão da diaconia na igreja, ela é de fundamental importância, né? Não tinha como ficar sem, né? Porque já havia uma denúncia de uma desorganização e eles, para tapar essa brecha, precisou Deus, por meio do Espírito Santo, disse a eles: escolhei 7 homens de boa reputação. Ainda deu a quantidade, né? Ainda deu a quantidade. No tópico 2 fala das qualificações dos diáconos. A diferença entre as qualificações dos presbíteros, pastores locais e dos diáconos era a diferença determinante, né? A aptidão para ensinar, que somente é exigida aos presbíteros. Isso reforça que já foi dito: o pastor é responsável por dirigir e ensinar a igreja. Contudo, o auxílio direto do diácono é quem é dada a tarefa de atuar nas esferas administrativas, como nos assuntos dos templos, da arrecadação de finanças, donativo e da assistência aos necessitados. Da mesma sorte, começa aí a seção relativa aos diáconos, com a expressão a mesma sorte. Paulo já indica que o padrão que se espera deles é semelhante ao dos presbíteros, né? É isso que Paulo quer dizer. E assim sucessivamente. Então, completando o rol de tudo isso aqui, assim como o presbítero, o diácono deveria ser vigilante, né? Ser vigilante. Então, Atos capítulo 6, versículo 1 a 7, conforme já vemos, e aí aparece aí o texto que foi escolhido. Deus mandou por meio do Espírito Santo, está escrito: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração dos gregos, conforme eu já disse, está também aqui inserido na lição, né,
contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nos deixemos a palavra e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós preservaremos na oração e no mistério da palavra. Este parecer contentou a multidão, e alegraram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, o prosélito de Antioquia, e os representavam ante os apóstolos. Então, orando, lhe impuseram as mãos, e cresciam a palavra de Deus em Jerusalém, e multiplicou os números dos discípulos, e grandes partes dos sacerdotes obedeciam à fé. Então, havendo organização, cada pessoa no seu lugar, cada pessoa no lugar que Deus chamou na sua vocação, não tem como dar errado. O duro é que nos nossos dias nós temos muitas pessoas nos lugares só por status, sem dar nenhum resultado, mas nenhum, literalmente nenhum, só por status, só isso ou aquilo, mas não significa nada, porque não apresenta nada de benefício para a igreja. Muitos vivem assim, sem dar retorno nenhum para o qual foi consagrado, foi indicado, e ele acaba não fazendo absolutamente nada. E tem muitos assim, eu conheço, sei do que eu estou dizendo. Então, que sejamos produtivos, que o Espírito de Deus nos escolha para o lugar certo e nos coloque na posição certa para darmos o resultado que é esperado pelo certo, E assim sucessivamente. E dentro desse contexto, essa importante lição nos apresenta bases contextuais para a questão da escolha dos diáconos. A igreja apostólica, naquela época, apresentava 2 grupos distintos de cristãos, conforme nós vamos ver no livro de Atos dos Apóstolos. Um grupo falava aramaico, ligado ao templo de Jerusalém, e um grupo falava grego, os helenistas. Então as tensões surgiram entre esses 2 grupos, em razão das supostas falhas da administração da igreja, principalmente na distribuição de alimentos. Foi elucidada aí a maioria orientada por Deus. Este fato é facilmente confirmado pelos resultados que apresentou. Este parecer contentou a toda a multidão, ou seja, quando instituiu o diácono, a multidão, o povo se alegrou, porque entendiam também que iam ser melhor atendidos. A preocupação com o crescimento da igreja passa pela preocupação com a qualidade do corpo diaconal que tem na sua igreja. Se você se preocupa com o crescimento da igreja, precisa ter bons obreiros, pessoas comprometidas com desejo de fazer a obra de Deus sem interesses escusos, E assim sucessivamente, conforme já vimos aqui nas qualificações propostas para os diáconos, E assim sucessivamente. O assunto é vasto, tem aqui um compêndio de material gigante, com mais de 500 folhas, e muitos assuntos, tópicos interessantes, mas eu farei outro vídeo no canal Rascunho Teológico para tratar dessa questão quando estiver falando sobre CPO ou CFO. Eu dei na igreja que eu pastorei hoje, o CFO, os obreiros, a presbíteros, diáconos, cooperadores. Assim foi na Cidade Soberana e foi agora no Jardim das Nações. Deus abençoe a todos. Um abraço a todos no nome de Jesus. Canal Rascunho DBD, ensinando para transformar vidas.